Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do programa Carne Saudável. Vamos começar falando sobre a influenza aviária, doença que atinge as aves e pode provocar sérios prejuízos aos produtores e também à economia. O Brasil nunca registrou um caso de gripe aviária. Em Santa Catarina, o trabalho de prevenção é diário. Um dos principais focos são os chamados sítios migratórios, locais onde aves silvestres vindas de outras regiões do mundo param para se alimentar e aí podem contaminar outros animais. Você vai conhecer agora essas e outras ações para evitar que a influenza entre no território catarinense. Quando esfria muito no hemisfério norte, elas deixam a região em busca de lugares mais quentes. Milhares de aves das mais diversas espécies escolhem o Brasil como destino e aqui vão parando para se alimentar e descansar. Esses pontos de parada são chamados sítios migratórios. Existem 20 em todo o país. 2 deles ficam em Santa Catarina, um na foz do rio Araranguá, no sul do estado, e outro na foz do rio Tijucas, em Tijucas. Essas aves, que parecem inofensivas, podem significar perigo. É uma das portas de entrada do vírus da influenza aviária. Elas podem estar carregando um vírus, alguma doença que não exista na região, para dentro dessas espécies. Todas as propriedades que têm algum tipo de ave que ficam num raio de 10 quilômetros a partir dos sítios são monitoradas pela SIDASC. Médicos veterinários visitam cada um desses locais para fazer um trabalho preventivo e evitar que o vírus da influenza aviária entre no estado. Hoje foi dia de visitar o Vanderlei, que é empresário e tem ao lado da empresa este pequeno lago onde ele colocou alguns animais. Nós temos ganso, 3 unidades de ganso e patos, né? O objetivo aqui é mais humanizar um pouco esse espaço aqui, que estava um pouco, que não tinha animais, né? Trazer um pouquinho uns animais aqui só para humanizar um pouco o espaço, né? Numa criação comercial, né? Mesmo não sendo um produtor comercial, não importa. Basta ter uma única ave no quintal e morar perto de um sítio migratório para fazer parte do cadastro da SIDASC e ser monitorado. O primeiro passo é a conscientização sobre a importância de ficar atento aos animais. Se avalia principalmente a questão dos anseriformes, que são os patos, os marrecos, os gansos. Uhum. O porquê? Porque eles têm mais suscetibilidade em relação às outras aves. Porque o que acontece? Elas têm mais contato com a água, então o risco de contato com essas aves silvestres é maior. Depois das instruções, hora de colocar a mão na massa. Os médicos veterinários pegam um dos animais para análise e coleta de material biológico. A equipe verifica se a aparência do bichinho está boa e retira sangue e outros materiais que vão para um laboratório em São Paulo. É um procedimento para comprovar a ausência da circulação do vírus da influenza aviária. O produtor também deve fazer a parte dele e monitorar os animais no dia a dia. O produtor, ele é a pessoa que tem maior contato com as aves, então é ele que vai identificar os primeiros sinais de algum problema sanitário. Isso, assim que detectado, ele deve comunicar à SIDASC para que a gente verifique a situação, avalie as aves e tome as medidas de defesa sanitária que são necessárias. O Brasil nunca teve registro de influenza aviária, mas no ano passado houve um alerta sanitário por conta de um caso no Chile e aí o país reforçou a prevenção. Além das questões da enfermidade nas aves, né, ela causa um grande impacto econômico, porque essas aves elas têm que ser sacrificadas e destruídas. Isso traz um transtorno para a produção, para o país que para de exportar os produtos, né, esse produto importante da balança comercial brasileira, para de ser exportado, trazendo prejuízo a toda a cadeia avícola nacional. As ações preventivas vão além da vigilância nos sítios de aves migratórias. O Serviço de Defesa Sanitária tem um papel muito importante de fazer o controle não só das aves que entram domésticas, mas também dos produtos e subprodutos derivados de aves, né, como ovos e aves vivas. Os produtores integrados de aves também fazem a parte deles nessa luta para manter as doenças bem longe de Santa Catarina. Nós estamos blindando todas as nossas granjas, estamos cumprindo, pelo primeiro estado do Brasil que terá 100% das granjas atendendo toda a normativa IN 08 de biosseguridade, que blinda as granjas, ou seja, todas as granjas estão cercadas com portão sanitário,
com todo um aspecto de segurança, de proteção da água para não ter contato com animais silvestres, proteção dos aviários para que animais não entrem dentro dos aviários e a circulação de gente também. Isso dá uma garantia, uma segurança para o mercado consumidor muito grande. O Estado está em alerta constante e tem uma força-tarefa trabalhando sem trégua para identificar e combater qualquer doença que possa ameaçar a produção e colocar em risco as pessoas e a economia. Só lembrando que a influenza aviária é uma doença contagiosa. Ela é considerada uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida aos seres humanos. Como nós vimos aí na reportagem, o Brasil, graças a Deus, nunca teve a doença e é preciso muito trabalho para mantê-la bem longe do nosso território. O médico veterinário da SIDASC, Marcos Neves, deu mais detalhes sobre o vírus e sobre os possíveis impactos. Hoje a influenza aviária é uma das principais doenças que ameaçam a produção de aves no mundo. Ela está distribuída em todos os continentes já e causa grande impacto na produção avícola. Além das questões da enfermidade nas aves, ela causa um grande impacto econômico porque essas aves elas têm que ser sacrificadas e destruídas. Isso traz um transtorno para a produção, para o país que para de exportar os produtos, esse produto importante da balança comercial brasileira, para de ser exportado, trazendo prejuízo a toda a cadeia avícola nacional. Ela é uma doença muito letal, ela mata as aves numa velocidade muito rápida, em quase 72 horas dizima uma população de uma granja, trazendo realmente um grande impacto para a atividade. A influenza aviária, além de atingir as aves de todas as espécies, também atinge os seres humanos, é uma importante zoonose. O Brasil nunca registrou casos de influenza aviária, isso é importante ficar registrado, não há motivo para pânico. Na América do Sul, nós tivemos um caso em 2017 no Chile, um caso numa granja de perus que foi saneado, já não existe mais o vírus lá, mas o vírus já está no continente americano. A partir desse momento, o Ministério da Agricultura iniciou um processo de alerta sanitário relacionado à influenza aviária para proteger todo o plantel avícola nacional. Nós começamos a fazer atividades como monitoramento de sítios de aves migratórias, incrementamos a vigilância de fronteiras e divisas, aumentamos a fiscalização na propriedade, a conscientização dos produtores para que, caso o vírus chegasse no Brasil, a gente detectasse ele da maneira mais rápida possível e atuasse também de forma a diminuir os problemas causados. No dia a dia do trabalho do médico veterinário da SIDASC, ele fiscaliza granjas de aves, fiscaliza pequenas propriedades que têm aves de subsistência, buscando conscientizar o produtor e também identificar sinais de algum problema sanitário. A SIDASC, através de várias ações que executa, como a fiscalização das divisas, a fiscalização de fronteiras, que é feita pelo Ministério da Agricultura, a fiscalização de propriedades, a questão de biossegurança em granjas, tudo isso é feito para evitar que o vírus ingresse no estado. É fundamental a participação de toda a cadeia. O produtor, ele é a pessoa que tem maior contato com as aves, então é ele que vai identificar os primeiros sinais de algum problema sanitário. Isso, assim que detectado, ele deve comunicar à SIDASC para que a gente verifique a situação, avalie as aves e tome as medidas de defesa sanitária que são necessárias. E a seguir vamos falar sobre a qualidade da carne de frango catarinense e os benefícios que ela traz para a saúde. Não perca, a gente volta em instantes.